Boa noite. Nossa entrevistada de hoje é uma pessoa que tem opiniões muito fortes e tá aqui para contar a sua experiência de momentos que marcaram a sua vida. Nossa entrevistada de hoje é Ingrid Antunes. Oi, Ingrid. Conta um pouco de você pra gente. Eu sou Ingrid Antunes, tenho 18 anos, sou formada no ensino médio. Gosto de cantar, mas não sei me definir ao certo, porque eu acho que são uma multifunções. Cada hora eu quero uma coisa, cada hora eu sou uma coisa. É tipo de quem tem bipolaridade, mas uma pessoa legal, às vezes. Você falou que gosta muito de cantar. Onde surgiu esse encanto por cantar? Na igreja. Comecei cantando na igreja. Desde pequena ou desde agora Eu adolescente? comecei, eu tinha 4 anos de idade. Você ainda está na igreja hoje? Não. O que aconteceu para você não estar na igreja? Eventualmente eu fui vendo que a Igreja de Cristo foi perdendo totalmente a essência dela, o propósito dela. Hoje em dia ninguém mais se importa em cuidar das outras pessoas, em trazer a salvação para as casas. Hoje é só dinheiro, negociação, fama e assim vai. Muitos pastores são conhecidos, né, como esses famosos, que eu não vou citar nomes aqui. E você acha que eles estão pregando a palavra de Deus certo, corretamente? Olha, cada um tem a sua concepção da Bíblia. Mas de Uhum. uma visão geral, cara, eu acho que Deus não precisa do nosso dinheiro, sinceramente. O dízimo, ele tem que ser dado 10% de tudo que você tem. No caso, não é você não dá, você devolve para Deus aquilo que ele te deu. Só que dízimos exacerbados, tudo é oferta hoje em dia. Tudo, nossa, você tem que dar para Deus te dar. Eu acho que Deus ele prefere um coração quebrantado e verdadeiro do que o seu dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Então, hoje eles têm feito uma máfia dentro da igreja. Tudo é a base de dinheiro, tudo é girando em torno do dinheiro. Então, você acha que atualmente a igreja, as pessoas dentro da igreja, né? Não vou falar igreja, eu não vou generalizar. Que as pessoas dentro da igreja elas estão muito pelo interesse do que pela palavra de Deus, certo? Sim, sim, eu conheço muita gente que está na igreja por medo de ir para o inferno. Desculpa informar, mas você vai para o inferno do mesmo jeito. Mas eu acho que a pessoa tem que estar na igreja porque gosta de estar ali. Eu cresci na igreja, então eu gosto de ir para a igreja porque eu me sinto próxima de Deus, mas no quesito social é muito conflitante, muito ruim. Você falou que muitas pessoas vão para a igreja só porque tem medo de ir para o inferno. Você acha que a igreja ela tem, a igreja não, as pessoas dentro da igreja, elas têm essa doutrina de que, se você não for para a igreja você vai para o inferno, se você for gay você vai para o inferno. Você acha que esse preconceito da igreja, ela é um retrato da nossa sociedade em geral? Sim, eu acho que as pessoas ligam muito tudo que a gente faz em céu e inferno. Uhum. Mas eu acredito que Deus, com toda a sua sabedoria, soberania em tudo que existe, ele não deve ter limitado nós, que somos a maior das feituras dele, só na igreja. Eu cresci, para mim, Deus era só dentro da igreja. Quando eu fui crescendo, eu fui vendo que Deus está em todos os lugares. Deus é aquele mendigo com fome na rua, Deus é a nossa mãe sofrendo dentro de casa. Então, eu acho que não é só uma questão de estar na igreja, é ser igreja também. E se você não é crente, eu acho que isso também não te limita a não ir para o céu. Até porque quando Cristo morreu, a gente, quando é crente, a gente ouve isso desde criança. E quando Jesus morre, ele foi no inferno
e tomou a chave da mão de Satanás. Então, o que faz com que ele tenha controle da vida e da morte. Se Jesus tem controle da vida e da morte, como que o irmão vai te jogar no inferno? Isso é heresia. Então, é mais um dos motivos que me afastam da igreja, sabe? Ninguém tem poder de jogar ninguém no inferno. Mas eu posso falar, olha, as suas ações caminham para o inferno. Eu posso te apresentar a salvação, não terminar de jogar você lá dentro. Então, esse foi um dos motivos que eu também saí, porque me jogaram no inferno ao invés de me salvarem. Então, eu fiquei muito chateada e irritada com isso. Muitas pessoas de dentro da igreja, que todo mundo fala que é crente, né, se acham muito superiores só pelo fato de estarem na igreja. O que você acha sobre esse comportamento dessas pessoas? Eles não sabem. Eu acho que, tipo assim, quando a pessoa se acha superior a alguém, dentro ou fora da igreja, principalmente dentro da igreja, ela ainda não entendeu o conceito do que é ser crente. Porque a Bíblia deixa bem claro que você precisa ser o último para você ser o primeiro. Você precisa amar o outro para poder amar a si mesmo. Você precisa amar a Deus para poder, acima de todas as coisas. Então, quando a pessoa se acha superior, ela não entendeu nada do que Jesus passou. Aqui é todo mundo igual, todo mundo na mesma merda, vai todo mundo pra merda depois. A gente, assim, eu acho que é o que eu tava falando até com a minha mãe. Na minha concepção, o céu e o inferno é aqui. A gente é capaz de transformar a nossa vida num paraíso ou num inferno. E a pessoa que acha que só porque é crente ela vai pro céu, desculpa informar. Nos veremos lá, querido. Firme e forte no inferno, porque tem condições da pessoa se achar alguma coisa. Então, na sua opinião, a palavra de Deus ela está sendo interpretada totalmente fora de contexto? Interpretada e pregada erroneamente. E tem muita gente que não vive nem um terço e está lá em cima batendo no peito, eu sou crente, eu sou isso. E não é, gente, não é assim que funciona. Entendi. Isso também é uma coisa muito que a gente vê muito na nossa sociedade, que infelizmente está muito comum de se ver esses comportamentos. Você acha que a igreja ela afetou esse comportamento na nossa sociedade? A nossa sociedade ela é basicamente mais de 50% cristã, né? Uhum. Mas eu acho que um dos grandes problemas da religiosidade é a falta de equilíbrio e de senso. A pessoa pensa que ela é crente, mas ela também tem que entender que ela também é humana, que ela também vive em uma sociedade. A minha religião não aceita, mas tudo bem, eu vou te respeitar como pessoa, independente de qualquer coisa. Jesus disse, não fazeis acepção de pessoa, ou seja, ele está generalizando que é para ninguém fazer divisão entre ninguém. Mas eu conheci gente que, eu não falo com ele porque ele é gay, eu não falo com ela porque ela não acredita na existência de Deus. Cara, cada um com seu cada um. As verdades existem. Ninguém sabe qual é a verdade absoluta. Se a verdade absoluta for o Deus do candomblé, tá todo mundo destinado ao inferno. Não, porque todo mundo é racista, porque todo mundo consegue ser intolerantemente religioso falando. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que ter em mente, independente do que o outro faça, não é da minha conta. Tenho que respeitá-lo como pessoa. Então, esse é um dos problemas da sociedade, é o não saber dividir. É achar que a minha religião é uma ditadura. E se você não seguir, você está errado. Gente, não é assim que funciona. Cada um é livre para pensar da forma que quiser. Então, eu brigo muito, principalmente lá em casa, os meus pais são aqueles religiosos mais ferrenhos, mais antigos. Eu falo, gente, o céu não se limita nisso. O céu não se limita a, ele só vai crente. Não, o céu é para todos, Jesus veio para todos. Se fosse assim, ele ficava só em Jerusalém, não era pro resto do mundo, né? Por favor. Esse negócio de eu não falo com ele porque ele é gay, eu já ouvi muito isso comigo, infelizmente. Na sua opinião, você acha que a pessoa fazendo isso, independente da pessoa ser gay, negra, independente disso,
Você acha que a pessoa que está julgando, que está apontando, que se diz crente, você acha que ela está pecando do mesmo jeito? Ela também não é uma pecadora? Uma pessoa pecadora? Sim, a discriminação, o preconceito, ele é um tipo de pecado. Porque você desrespeita e fere aquele mandamento de amarás o teu próximo como a ti. O amor e o respeito, eles andam lado a lado. Se não tem amor, não tem respeito. E se não tem respeito, não tem amor. Então, a pessoa não pode falar, eu te amo em Cristo Jesus e te desrespeitar. Não, não existe. Ela tem e deve que te respeitar. E isso é um pecado grave, a falta de respeito. Porque é a mesma coisa que a falta de amor. Entendi. A gente vai falar também de muitos assuntos complicados que muita gente tem opiniões diferentes da sua. Agora a gente vai falar também de outro assunto, que é a política. Eu queria saber o que você está achando das políticas públicas que o governo está fazendo em relação à pandemia. Uma zona, né? A gente ainda não tem ministro. Não tem. Você acha que poderia ser melhor do que está agora? Claro. A gente é um dos únicos países que tem sistema público de saúde, né? Que é o SUS. Uhum. E eu acho que o Brasil, assim, ele é rico em diversidades culturais e religiosas. Duas das religiões mais predominantes daqui, três, na verdade, é o catolicismo, o cristianismo e o candomblecismo. Eu acho que, tipo assim, o que realmente falta no Brasil é um investimento nessas áreas, que é a cultura, para que a gente saiba aproveitar as nossas culturas diferentes em uma nação só. O investimento na saúde, eu acredito que, assim, o SUS é ruim? É, mas já me ajudou bastante. Quando eu tive problemas com infecção urinária, infecção de rins, meu irmão me ajudou com problema de bronquite, ajudou bastante. Mas se tivesse investimento, seria bem melhor. E também a educação. A educação pública é ruim, mas também ajuda bastante quem não tem condições para dar uma educação boa. Mas as escolas públicas, em todas elas que eu passei, tiveram todos os melhores profissionais da área. Então, eu acho que o que falta no Brasil agora é investimento. Parar de focar nessa briga ideológica de, nossa, porque o gay ou o pastor vai tomar a frente. Não, gente. Se une, aproveita, se une o gay e o pastor e investe nas áreas que a gente está precisando. O Brasil, ele é rico, só que não sabem administrar as finanças dele. Então, onde a gente fica nessa merda atual e principalmente nessa crise sanitária que a gente está vivendo, né? Você falou sobre o SUS, que não é muito investido. Muitas pessoas defendem o fim do SUS. Como você disse, é muito importante. Você acha que, ao invés de acabar com o SUS, eles deveriam reformular o sistema? Eu acho que o sistema SUS, ele é bom. Uhum. Só que para reformular teria toda uma burocracia e caso isso aconteça, pode ser retirado algumas coisas da chapa. Então eu acho que no momento assim tão precário que a gente está, não reformular, mas investir um pouquinho mais, principalmente nas UPAs de comunidades, como das favelas do Rio, aqui na Baixada Fluminense. Então eu acho que no momento só investir para depois fazer mudanças. Você falou em investimento. Muitas pessoas defendem a privatização de muitas coisas por falta justamente de investimento, porque o serviço público ele tem a fama de tudo ser precário. Qual a sua opinião sobre esse sistema, esse pensamento dessas pessoas, de que o sistema público tudo é precário? Realmente tudo é precário, mas o ato de privatizar vai piorar a situação. Porque eu vou dizer baseado na minha realidade. Uhum. O meu pai não tem emprego fixo
Então, meu pai ganha por semana. Nós temos uma criança de 7, meu pai tem 50, minha mãe tem 40 e eu tenho 18. Temos as nossas necessidades, como todas as famílias, que tá caro, comida, água, luz, essas coisas. Então, o que acontece? A nossa realidade não nos permite pagar um plano de saúde para os 4. Mas, caso meu pai venha, fazendo uma suposição, querer a privatização do SUS, ele está se auto-sabotando. Porque o SUS é ruim? É, mas ele atende. Privatizar o SUS vai privar a gente também de ter acesso ao SUS. Porque tudo o que é bom é privatizado. Uma escola boa é privatizada, é particular. Um hospital bom é privatizado, é particular. Só que a grande maioria da população não tem acesso. Privatizar vai privar a gente também de ter acesso a isso. Então, quem fala que quer privatizar as coisas, no mínimo deve ser um burguês filho da puta, ou então não tem mínima consciência de classe. Porque, gente, bota a mão na consciência e pensa, eu sou pobre, eu não tenho emprego, o meu pai trabalha ganhando pingado. Como que eu vou pedir a privatização de uma coisa que eu também não vou poder acessar depois? É questão de bom senso, né? E de noção, porque privatizar tudo vai tirar até dos que precisam mais do que a gente, como o INCA, que é o hospital do SUS que trata do câncer. Se privatizar essa porra, gente, olha o quanto de vida vai ficar desesperada precisando de um tratamento que não pode pagar. Sim. Muita gente, muito, como você falou, burguês safado. Muitas pessoas de classes mais altas do que a nossa falam em meritocracia. O que você acha disso? Eu acho que a meritocracia existe, sabe? Uhum. A meritocracia é como o racismo. A gente só vê quando sente na pele. É como a homofobia, a transfobia. A gente só vê e consegue enxergar quem sente na pele. Se tá eu e uma amiga. Eu conheci gente que estudou, tem dinheiro, e estudou o ensino médio todinho em escola pública para poder ter acesso à isenção do Enem. Tendo dinheiro. Então, o que acontece da meritocracia? O cara é privilegiado com dinheiro. Hoje em dia tudo é dinheiro. Sim. Então, ele tem dinheiro, ele vai pagar uma educação melhor para ele. Vamos usar um exemplo, força máxima. Cara, aquele colégio é completo. Tu sai dali praticamente formado. Aquilo é tipo uma faculdade, aquele colégio é completo. Elite comparado também. O Elite, aquele antigo Ceviche também, que eu não lembro o nome dele agora. O João Batista agora é João Batista. Comparado ao meu colégio público, em que falta professor de matemática, às vezes não tem água, às vezes não tem luz, aí a gente é dispensado. Tem merenda, tem gente que vai para a escola para merendar a única refeição do dia. Então, o cara que tem comida em casa para dar e vender, tem uma escola de qualidade e tem um acesso à saúde de qualidade, ele é privilegiado. Porque se fizermos uma prova, o Enem, eu e ele teve mais acesso à educação do que eu. É óbvio que ele vai ter o mérito de alcançar um lugar mais alto do que eu na colocação da prova. Meritocracia é você ter acesso às coisas básicas que todos deveriam ter acesso. A uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, acesso à cultura, porque nós também somos privados da cultura, acesso a talvez a ele poder andar tranquilo na rua onde ele mora, por ser vigiado por câmeras de segurança, e enquanto a gente não pode nem sair no portão, ou então a bala perdida entra dentro da nossa casa. Essa também é uma questão da desigualdade social. Isso é desigualdade social. É a meritocracia dele ter dinheiro, como esses meus colegas, e estudarem o ensino médio inteiro em escola pública para ganhar isenção de Enem. Porra, R$90, cara. O cara gastou mais em um iPhone. Por que ele não pode pagar 90 da isenção?
Mas o problema do Brasil é o brasileiro. A corrupção começa nisso. Onde ele não precisa, ele está lá tirando a vaga de quem precisa. Paga o preparatório da Marinha, do Exército, que não é barato. Eu já fui ver, era R$400, não é barato. Até o preparatório do Enem é caro. Num curso bom, é caro. Aí ele paga esse preparatório e fica na escola pública. Dali, ele faz a prova com a isenção de estudantes de escola pública, mente na hora da isenção, mente sobre os valores que a família dele ganha em média por ano ou por mês e entra na minha frente. Essa é a meritocracia da desigualdade social. Uma pessoa ser privilegiada mais do que a outra. Então, é complicado. É onde a gente fala, você quer facilidade, vai para Cuba. Gente, também vem a confusão do comunismo. Eu acho que, tipo assim, o capitalismo é ruim. Só temos que reclamar. Mas ele não precisa ser tão extremo quanto isso. Claro que o socialismo ele não deu certo. As formas de governo socialistas e comunistas não deram certo. Mas também não precisa ser um capitalismo exacerbado, onde um sente fome e o outro não quer a comida porque está com nojinho e joga fora. Uhum. Essa é a nossa desigualdade atual. Você acha que uma mistura dos dois, capitalismo e socialismo, você acha que daria certo no nosso país? Eu acho que não. E o brasileiro não sabe dividir as coisas. A gente é um povo que a gente é um país rico, mas que a gente nunca viu essa riqueza. Então, é igual quando fala, pobre quando fica rico fica soberbo, porque a gente nunca teve muito. A gente sempre se contentou com a miséria que o governo nos dá. Então, se tiver entre a igualdade do socialismo e do comunismo e a superioridade do capitalismo, o brasileiro vai escolher o capitalismo. Ninguém vai ser honesto o suficiente para falar, não, se tem 5 mil, eu não quero ganhar 5 mil, vou dividir 2.500 para mim e para o parceiro que está do lado. Não vai. Ele vai querer ficar com tudo para ele. E isso a gente fala, eu falo assim, mas eu também faria. Eu podendo me favorecer, eu vou me favorecer. Porque a gente foi criado nessa sociedade capitalista. O mais forte chega primeiro e ganha tudo. Então é um problema enraizado também. Você acha que é um problema de empatia? Sim. Um problema de empatia e um problema também de caráter. Uhum. Porque a gente justifica tudo dando aquele famoso jeitinho brasileiro. Não é assim que funciona. Entendi. E você falou de caráter. Corrupção. Muito dos nossos telejornais que estão dando, né? Casos de corrupção na compra de materiais hospitalares, de respiradores. Você acha que esse jeitinho brasileiro enraizado na nossa sociedade atrapalha muito na questão de salvar vidas? Sim. Já tiveram muitas vidas perdidas no Sistema Único de Saúde, justamente por isso. Eu acho que, assim, o parlamentar brasileiro ele não tem o que reclamar. Tanto que hoje tem muita gente querendo entrar para a política. Quem dá sorte ingressa e não sai mais disso. Uhum. Mas o problema é esse que a gente acabou de falar sobre o capitalismo. Quem tem, quer mais do que tem. Aí acaba tirando de quem não tem, que é onde vem a desigualdade social. Porque esse parlamentar, ele vai ter dinheiro para botar o filho dele em uma boa escola e vai roubar o dinheiro da escola pública. Ou seja, o filho dele, além de privilegiado, faz parte da desigualdade social que o próprio pai dele provocou na sociedade. Então, o cara que rouba, tira de quem não tem, cara, por favor, vai ali, compra um veneno e toma. Porque eu acho que por mais ruim que você seja, eu sou uma pessoa individualista, Luiz, eu sou uma pessoa individualista, mas quando eu penso
eu sempre penso, aquilo vai prejudicar ele? Se for prejudicar ele, acho que eu não quero. Eu não posso fazer com os outros que eu não quero que façam comigo. Então, eu sempre tive essa cabeça. E também, assim, o senso. Eu acho que para você ser político, você tem que ter um autocontrole muito grande. É muito dinheiro que você está lidando. Eu roubava o troco do pão, tu acha que eu não vou roubar propina? Gente, tem condições. Então, como eu me reconheço, eu não quero entrar na política. Mas tem gente que já não pensa assim, já entra de esperteza. É onde os mais fracos sempre perecem. É uma coisa que você disse, né? É muito do caráter da pessoa, né? Essa questão de, vai fazer mal a ele? Será? Entendeu? E também é muito duvidoso, né? Você ter tanto dinheiro fácil, mexe com você. Mexe. Eu entendi, sim. E a quarentena? Vamos falar da quarentena. Vamos descontrair um pouco desses assuntos tão sérios. Você, como é que tá lidando com isso tudo? Gente, eu vou sair dessa quarentena cheia de problema, porque tô pior do que eu era antes, tô mais surtada, mais estressada, mais impaciente. Assim, porque eu já ficava em casa, mas ficar em casa obrigada pelo governo é diferente, né? E eu acho que a gente não vai sair disso nem tão cedo, né? Hoje eu fui na rua com a minha tia e, cara, o tanto de gente sem máscara na rua, soltando pipa, conversando, fazendo nada. É um dos reflexos da ignorância do brasileiro. São 6 semanas de pandemia, 1 milhão de infectados, sem falar os que estão infectados e não sabem. Talvez eu possa estar infectada e não sei, que agora o coronavírus foi constatado como um ADST, né? Às vezes os mesmos sintomas, assim, às vezes prevalece nos primeiros tempos, às vezes a pessoa convive, mas não sabe o que tem, e às vezes a pessoa, conforme o tempo, vai aparecendo. Tipo um ADST. Só que, cara, eu acho que tem muito mais gente infectada com isso. Porque não é possível tanto de gente que está na rua vivendo normalmente enquanto outras pessoas estão morrendo. Essa ignorância que você falou, que a população sai na rua sem máscaras, não respeitando o distanciamento, você não acha que isso também é um comportamento muito do nosso governo atual, que para eles o corona é uma gripezinha, né? Para eles não é uma coisa tão grave? Eu acho que o brasileiro merece o governo atual que tem. Porque o cara sempre mostrou quem ele era, né? Sim. Sempre deixou claro quem ele era. As pessoas votaram por causa do carisma. Nossa, ele é cristão. Nossa, ele é a favor da família. Entre Nossa, aspas. ele é contra o aborto. Mas, gente, isso não significa nada. Eu conheço muita gente que, nossa, minha família, e tem amante na rua. Ou, nossa, eu sou contra o aborto, mas quando a amante engravida, ele vai lá e paga para ela abortar. Ou então, ai, Deus acima de tudo, mas quando o assunto é não matarás, não roubarás, não adulterarás, eles esquecem disso. Então, o Brasil merece o presidente que tem, para ele aprender que as eleições devem se basear nas propostas de chapa, não no carisma da pessoa que está sendo eleita. Porra, a gente tinha um montão de candidatos. Tinha o Ciro, tinha o Alckmin, tinha o Dória, tinha a Marina, tadinha, que a Marina tá nessa luta, mas um dia eu creio que ela vai ganhar. Tinha a Marina, e eles foram votar logo no Bolsonaro. Só porque o cara falou que é a favor de Deus e da família. Gente, o diabo era um anjo, não significa nada. Muitas pessoas acabam confundindo isso e acabam tomando decisões erradas, né? Como a gente está vendo agora. Nesse comportamento da nossa população, por que você acha? Por que a população tem esse comportamento? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Dos anos para cá, de décadas e décadas, as pessoas fazem muitas escolhas erradas. O que você acha que está acontecendo
em relação a isso? Porque as pessoas pensam assim, de forma tão irresponsável, para eleger uma pessoa que, ao invés de nos representar, acaba fazendo o contrário. Falta de educação. A educação, ela muda a vida. Uhum. Então, eu acho que, tipo assim, uma pessoa que não teve acesso à educação. E muitas das vezes tem gente que também não é estimulado, não é influenciado em casa, não tem bons pais. Então, a falta de educação é o que gera isso. Acho que foi ano passado, estava dando um pico que a sífilis tinha aumentado novamente entre os jovens. Falta de educação sexual. Tem gente que não sabe nem como coloca uma camisinha. Os métodos contraceptivos. Às vezes a pessoa vai para a escola, ou então nem vai, mas totalmente cru, porque o pai não ensina, o pai às vezes também não tem conhecimento. Então eu acho que o que ajudaria a nação, primeiramente, seria a educação. A educação e a saúde. E eventualmente viria a cultura. A cultura vem com a educação. Mas, cara, a pessoa não tem gente que nem sabe o que é sífilis. A gente estava numa aula de biologia e a professora estava falando sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Isso foi no 2º ano do fundamental, eu tinha, acho que, do fundamental não, do ensino médio, e eu acho que eu tinha 17 anos, mais ou menos. Uma idade boa para falar sobre isso, ninguém ali era criança. Sim. E ela estava falando sobre a diferença entre o vírus HIV, a doença AIDS, a sífilis, a gonorreia. E tinha garoto ali de 18 anos que não sabia nem o que era isso. Então, é a falta de educação que forma as pessoas ignorantes assim. Tem gente que é ignorante porque quer, e a gente vê muito rico, filha da puta. A gente vê muita gente que tem acesso à educação e continua ignorante, mas tem gente que realmente não tem acesso à educação. E o que acontece? Causa esse desfavor. Não é nem prejuízo, porque eles não têm culpa de não ter acesso, mas causa esse desfavor à sociedade. Porque às vezes você fala que a pessoa não entende. Principalmente um dos casos que eu tenho visto bastante nas minhas redes sociais é sobre a transfobia. Que antes a travesti não era considerada trans. Mas hoje ela já se enquadra nesse caso de trans. E tem também aqueles gêneros não indefinidos. Hoje em dia tem gente que não... Agora eu aprendi o que é ser uma mulher cis. Eu nem sabia que eu era uma mulher cis. Então eu acho que, tipo assim, a educação aos poucos ela vai te trazendo conhecimento e vai te incluindo. E causando respeito também. Mas uma pessoa que não tem educação, não só no quesito de bons modos, mas no quesito de conhecimento também, ela só fala merda e só faz merda. Então é por isso que a gente tá nessa merda. Porque ninguém sabe se posicionar, ninguém consegue enxergar o nível das coisas em que tudo está. E pior, a gente não sabe como vai reverter isso com essa não digo analfabeto funcional, porque eu acho que todos somos analfabetos funcionais. Ninguém sabe 100% das verdades. Mas com esse desfavor de ignorantes funcionais. É muita gente, cara. Não dá para fazer assim. Tem gente que ainda demora a entender. Então, é um problema real do Brasil. Acaba sendo um ciclo, né? Porque você não investindo em educação, isso acaba afetando no modo que as pessoas agem, pensam. E também, nesse modo de agir, você também interfere na saúde, que se as pessoas não tiverem educação na saúde. Então, acaba sendo um ciclo, na verdade, né? Sim. E também a cultura. No nosso país está muito escassa a cultura. Tudo é escasso no nosso país. Mas a cultura, de uns tempos para cá, está sendo muito mais escassa. Para você, poderia estar muito melhor do que está? Sim. Assim, eu uso sempre como exemplo os Estados Unidos. Sim. É um país que leva o capitalismo à risca. Mas lá se é investido em educação e em cultura. Não tem um que não saiba cantar
o hino nacional dos Estados Unidos. Não tem um que não respeite a Constituição. Claro que, assim, agora com a morte do George Floyd, né, essas coisas assim, lá é um país extremamente racista, preconceituoso, isso é fato. Mas o assunto que nós estamos tocando é a questão da educação. A única coisa, assim, dentre as demais dos Estados Unidos que eu acho que bota ele, assim, numa lista de preferências mais lá embaixo, é a falta do sistema público de saúde. Lá não tem isso. Você é socorrido, mas depois você fica com uma dívida enorme, eles penhoram sua casa, penhoram seus bens, e você perde tudo se você ficar doente. Mas, no quesito educação, cara, você vê a diferença. As crianças de lá aprendem o que as pessoas aprendem na faculdade aqui. Eu acho que o Brasil, já que o Bolsonaro gosta tanto do Trump, eu acho que ele devia imitar no quesito educação, investir na educação. Mas o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele é burro, ele não é. Se ele investir na educação, ele perde a fama dele. Quem estuda a história, gente, eu até apoiava o Bolsonaro na época que eu era crente. Eu falava, não, que ele é a favor de Deus, vamos votar nele. Mas aí eu fui começando a conhecer a filosofia, a história. A professora foi falando, foi no primeiro ano, a professora no decorrer desse tempo foi falando sobre os acontecimentos como o nazismo, a ditadura, e tudo isso mudou a minha cabeça. Eu falei, cara, a educação que me fez mudar. Então eu falei, esse cara não é o cara que eu quero me representando no Brasil. E eu não votei nele. Mas que se todos, não só o acesso fácil à educação, mas se todos abrissem os ouvidos para ouvir o que um educador tem para falar, não seria melhor. Tem gente que não respeita nem a mãe, vai respeitar o professor. Infelizmente, os profissionais de educação, saúde, são muito desvalorizados, né, no nosso país. E você acabou de falar que você apoiava ele, né, no passado porque ele era a favor de Deus. Você acha que essa campanha dele, né, massiva de eu sou conservador, eu apoio a família, você acha que isso também não é um modo de alienação que ele acaba fazendo nas pessoas? Porque o comportamento de muitos eleitores dele é de alienação. Assim, você não pode falar mal que ele é um santo. Ele é praticamente colocado no pedestal, praticamente ele é um deus. Você acha que isso é um tipo de alienação? Sim. É o que a gente está falando. Eu não vou chamar certas pessoas de analfabetos funcionais, até porque eu também sou. Uhum. Todos somos. Tem uma pessoa que, nossa, eu sei de tudo, eu nunca estou errado, não. Mas, no sentido de alienação, tem os alienados por ignorância e tem aqueles que são levados por falta de conhecimento. E tem aqueles que precisam pagar para ver. Como já tem muita gente arrependida de ter votado nele, né? Então, eu conheço muita gente, principalmente pastores evangélicos, já arrependidos de ter votado nele. Então, eu acho que, assim, nunca é tarde para você reconhecer o seu erro, independente do seu nível ou grau de alienação. Mas, cara, tem gente que é surreal. Tem gente que berra, que baba, que passa dias lá na alvorada, que, nossa, que Bolsonaro é isso. Se ele é a favor de Deus, ele já está errando. Porque a Bíblia fala que não é para idolatrar ninguém. Então, vamos começar daí. Mas eu acho que esse povo assim que vota no Bolsonaro é mais difícil de desfazer essa alienação. Porque são homens e mulheres adultos, não estão abertos para conhecer alguma coisa. São gente que, obviamente, faz parte da desigualdade social, que está no topo da classe alta média. Então, essa gente, eu não vejo esperança. Mas eu vejo esperança na gente agora. A gente que é mais novo. A partir de 2022, muita gente que não podia votar vai poder votar.
Então, eu acho que a gente só pode contar com essa nossa nova geração, porque a antiga tá todo mundo votando Bolsonaro, e eu admiro muito quando eu vejo um adulto que fala, eu nunca votei na direita, eu nunca votei no Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, a direita no Brasil, ela não chega a ser tão ruim. Mas eu acho que o Bolsonaro conseguiu destruir a imagem que a direita conservadora construiu. Porque tem gente que não é direita, mas que é contra o aborto e a favor da família. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, só que o Bolsonaro conseguiu transformar a direita na inimiga do Brasil. Piora tudo. E é onde vem ainda mais a alienação. Quem é esquerda fervoroso vai encher o saco com essa porra. E quem é direita vai ficar enchendo o saco da esquerda. É onde a gente fica nessa briga ferrenha e não anda, não vai pra lugar nenhum. A gente acaba ficando no meio assistindo tudo, né? Felizmente. É triste. A gente tá chegando. Nosso tempo tá acabando, né? Você tem algum recado para dar para alguém? Ai, não. Eu, hein? Para sua mãe, pro seu Esse pai? momento de glória é só meu. Ai, você é muito boba. Eu quero agradecer. Eles que lutem. Quero agradecer porque você tira um pouco do seu tempo por falar esses assuntos que são delicados, né? Muitas pessoas têm opiniões diferentes, muitas pessoas não aceitam, né? Opiniões diferentes, mas aqui, como é um ambiente aberto, todas as opiniões têm que ser ouvidas. Então, eu queria agradecer a você por tirar esse tempo para conversar com a gente. Também, obrigada. E já que você não tem nenhum recado para dar, né? Que você, esse momento de glória é seu. Fazer o quê? Deus me exaltou. Fazer o quê? Eu queria somente agradecer mesmo. Muito obrigado, tá? Muito obrigada também por você ter me chamado. Quando tiver o programa na Globo, por favor, me chama, que aí... Com certeza. Tem comentários. Sim, daqui a alguns anos eu pretendo estar, né? Do lado de Fátima Bernardes, né? E vamos de divulgação, né? Você vai me divulgar em nome de Jesus. Com certeza. Se você se tornar uma cantora, então, famosa, vai vir toda semana no meu programa. Minha prima, gente. Ingrid, obrigado. Boa noite. E fica pra com você Deus, também. Né? Tá bom? Gente, pessoal. Tô com ele sempre. Pessoal, Ingrid Antunes, boa noite.